Doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando toda a sua família. O trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares da vida humana, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Mensagem Sirvamos, pelo Espírito Emmanuel. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que traz notícias e informações do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos assuntos abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos do livro Caridade uma mensagem trazida pelo Espírito André Luiz, que se intitula Acordemos. Acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo e de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos da fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa sem proveito à nossa vida. Porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. André Luiz. Espiritismo em Marcha, agenda. Realização do 16º SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, que será no auditório da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau, Caruaru. Será nos dias 3, 4 e 5 de março, no horário das 2 da tarde às 5h30. Presença dos palestrantes já confirmados. Abertura do evento com Rodrigo Deodato, do Grupo Espírita Persevere de Olinda. Depois nós teremos Sueli Verkalsen, que abordará o tema Liberta-te do Mal. Sueli é da cidade de Nazaré da Mata. E o final do evento nós iremos ter a participação de Carlos Pereira, que abordará o tema Ilumina-te. Então, agendemos aí esse evento em Caruaru, muito importante, inclusive para as cidades circunvizinhas aqui a Caruaru. Nós temos aqui também um convite de um evento que vai haver sobre passe e atendimento fraterno. Será realizado na Fraternidade Espírita Emmanuel, no dia 24 de fevereiro, é um domingo. A inscrição é gratuita
e se destina sobretudo aos trabalhadores das instituições espíritas de nossa região. Então, é um seminário cujo patrocínio é da Federação Espírita Pernambucana e será sobre passe e atendimento fraterno. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Continuação. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por tempo determinado, a pena cessará, uma vez que expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer, por exemplo, de muitos condenados da terra que, ao sair da prisão, não seja tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter a dor do castigo de um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ele se resume assim: o homem sofre as consequências de suas faltas. Não há uma infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a destinação no mal. Seria perpétua se fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação. Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, Rua Serinhaém, 545, Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, Rua Severino Vieira de Melo, 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e domingos, 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão de número 680. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Resposta dos Espíritos. Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um torne útil segundo as suas faculdades. Questão 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Resposta: certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos. E é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por esta afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente.
o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Colossenses essa passagem que está no capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada Assim ele nos escreve pelas mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Com amor é o título da mensagem. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas e de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios tão preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Onde encontrar uma instituição espírita? A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, situa-se na Rua Gonçalo Nunes, 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas, 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, Avenida José Veríssimo, 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, 8h da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E agora através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas ou tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Nós queremos aqui repetir o convite desse próximo evento que nós iremos ter aqui em Caruaru, que é o curso sobre passe e atendimento fraterno. Ocorrerá no dia 24 de fevereiro, um domingo pela manhã, no Emmanuel. Temos alguém na linha? Bom dia. Bom dia. Pois não? Tudo bem, senhor? Tudo em paz, graças a Deus. Olha, eu vou fazer uma pergunta. Uma amiga minha me disse que a família dela viajou, ela ficou sozinha em casa. Aí à noite, o marido dela fazia uns dias que tinha morrido. Aí ele passou da sala para a cozinha, e aí da cozinha para a sala. Ele ficou com aquele medo, mas não foi muito medo demais, não. Agora eu vou perguntar. E muita gente também contou esses acontecimentos. Agora, não tem muitas pessoas que dizem que isso não era ele. Diz que era da tentação do demônio. E quem morre, ninguém não vê mais.
Agora eu pergunto, você acha que isso deve ser tentação do Satanás? Ou isso pode ser verdade mesmo? Deve ter sido ele mesmo, o que faleceu. É só isso, não está obrigado. Um bom dia, muita felicidade. Um bom dia, acompanha aí pelo raio da nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga sobre uma percepção que uma amiga dele teve, depois que o marido faleceu, de ter visto ele passando de uma sala para um quarto dentro de casa. E que ele também já passou por experiência parecida, o nosso ouvinte, e ele indaga se isso seria, como alguns querem atribuir, uma realização do demônio, ou se de fato seria a presença daquele que a havia desencarnado. A doutrina espírita deixa para nós bem claro que a vida verdadeira é a vida espiritual. Aqui na Terra nós estamos numa fase de aprendizado temporariamente num corpo físico, que é como se fosse uma segunda roupa do nosso espírito, uma roupa grosseira. A possibilidade de quando alguém falece, parente ou algum ente querido dele, ver ou ter uma percepção em determinado momento da presença física, entre aspas, como é citado pelo nosso ouvinte, é um fato que independe de religião. Quer a pessoa seja católica, evangélica, espírita ou nem acredita em Deus, a possibilidade de em determinados momentos um espírito ou materializar-se, ou a pessoa ter num lance de consciência alterada a visão daquele espírito, que era uma pessoa encarnada, agora é um espírito desencarnado, é algo que é um fato, que independe de religião. Dizer que isso é a presença ou a manifestação do demônio ou do Satanás é o resultado, inclusive, de um entendimento muito falso sobre a própria Bíblia e sobre aquilo que é relacionado em termos de revelação trazida a nós pelos benfeitores espirituais. Na verdade, temos absoluta certeza de que esse fato que é comum a qualquer criatura humana de qualquer lugar do mundo é, em verdade, a constatação de que a morte não acaba com a vida, de que o espírito continua, essa entidade que caracterizou sentimentos, pensamentos, emoções quando nós estávamos no corpo, continua viva. Porque o corpo que a gente usa aqui, ele não tem sentimentos, nem emoções. O pensamento é utilizado, o cérebro, como instrumento do espírito. Mas o cérebro não fabrica o pensamento. Quem fabrica é o nosso espírito. Então, tenha certeza de que foi uma realidade, uma constatação de que a morte não acaba com a vida. Nós estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Soares, estou falando aqui de Gravatar. Eu já falei diversas vezes com você. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Ô Soares, veja só, eu queria tirar uma dúvida. Em relação a essa novela que está sendo exibida pela Rede Globo às 18 horas todos os dias, O Espelho da Vida, uma novela com temas espíritas, ele bate muito nesse tema de regressão ao tempo, né? Regressão, você poder regredir vidas passadas, de vivenciar fatos que já ocorreram. Eu pergunto, qual é a sua opinião em relação a isso? Tá bem, nós agradecemos muito aí a sua participação. Acompanhe aí pelo raio da nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga sobre as questões de recordações de vidas passadas, que tem sido retratado aí em uma novela que atualmente passa no horário de 6 horas, segundo ele me disse. A doutrina espírita tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item esquecimento do passado, aonde nós passamos a entender que o fato de não nos lembrarmos de vidas anteriores é uma proteção das leis divinas, porque nós não daríamos conta, face o nosso atraso espiritual, em recordar-se de fatos, a grande maioria deles, graves e errados que cometemos em vidas passadas. Isso, inclusive, impediria de aproveitarmos melhor a experiência encarnatória atual. Então, há um mecanismo de proteção que
dificulta ao máximo, até mesmo impede, que tenhamos qualquer recordação de vidas anteriores. No entanto, através dos avanços que as ciências, inclusive na área da psicologia, tiveram, hoje é usado o recurso da TVP, da terapia de vidas passadas ou de regressão de memória, aonde determinados especialistas da área usam recursos de meditação, de hipnose e outros para provocar um estado alterado de consciência e ter acesso a memórias do inconsciente profundo das pessoas, que é onde estão temporariamente armazenadas os fatos e memórias de vidas anteriores nossas. Então, de forma terapêutica, em casos onde a psicologia comum não consegue nenhum resultado, a utilização da TVP tem dado muito sucesso. E o curioso é que mesmo entre profissionais que não acreditam na reencarnação, mas utiliza desse recurso como meio eficaz de resolver determinadas fobias e traumas que o paciente não conseguia superar. Então, queremos dizer o seguinte: o acesso às memórias anteriores nossas só deve ser, de fato, possibilitado como recurso terapêutico para problemas psicológicos graves. Em termos intuitivos ou inspirado, nós temos alguns acessos breves e sutis ao que podemos ter feito no passado. Quando nós analisamos as nossas tendências, quando nós analisamos a habilidade espontânea para determinadas atividades ou profissões, aonde parece que nós tínhamos aquilo armazenado dentro de nós e que não foi objeto de aprendizado nessa vida. E isso, de certa maneira, são indícios de experiências que a gente já teve em outras vidas. Mas que o ideal, e como naturalmente ocorre, é não termos esse acesso, porque nós ficaríamos, muitas vezes, numa situação muito grave, com possibilidade, inclusive, de entrar numa crise esquizofrênica, onde nós não conseguiríamos mais separar a realidade atual de realidades anteriores que teríamos vivido. É por isso que é um recurso, como já havíamos já dito, só deve ser utilizado de forma terapêutica em situações graves. Era esse esclarecimento que eu tinha para dar ao nosso ouvinte, e eu recomendo aí a leitura desse capítulo 5 aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos com mais um ouvinte na linha? Não. Eu estava aqui, quando ninguém não nos liga, o telefone, eu repito, é o 2103 1170, 2103 1170, o convite para o curso de passe e atendimento fraterno, que vai ser realizado no Emmanuel, na Fraternidade Espírita Emmanuel, que fica aqui em Caruaru, próximo ali à Policlínica, no bairro do Salgado. Será no dia 24 de fevereiro, um domingo pela manhã, de 8h30 às 12 horas. E o seminário será ministrado pela Federação Espírita Pernambucana, trabalhadores de lá. Então, o curso é destinado a trabalhadores das casas espíritas de Caruaru e da região. Aqueles que, de algum modo, podem desempenhar atividades no passe e no atendimento fraterno. Pede-se uma contribuição de 2 quilos de alimento. E acessar para inscrição o e-mail fraternidadeemanuel@gmail.com. Então fica aí o convite desse evento, que será no último domingo de fevereiro, dia 24. E no outro domingo já será o carnaval. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, compadre. Pois não. Com todos nós. Olha, eu queria tirar uma dúvida. É que está com 3 dias mais ou menos. Eu tive um sonho com o meu cunhado. Ele já é falecido e a aparência dele estava assim, uma pessoa muito triste e preocupada. Só que a gente conversou bastante e após acordar, eu não lembrei mais da nossa conversa. Então ele só fez dizer assim: tchau, amiga.
E entrou num local bem escuro. Uma abertura assim, bem escura mesmo. Mas também não olhou mais para trás. E o que o Ricardo pode dizer? Tá bem, acompanha aí pelo raio da nossa resposta. Agradecemos muito a sua participação. A nossa ouvinte nos indaga sobre um sonho que ela teve há uns 3 dias atrás com um cunhado que já é falecido e que ele tem uma aparência relativamente triste. Conversou muito com ela e depois se despediu, entrando em um lugar como se fosse um lugar escuro e desapareceu. Esse tipo de sonho, ele tem as características daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita como sendo desdobramento. Atividades reais que o nosso espírito participa quando o nosso corpo está adormecido e nós nos adentramos no plano espiritual. Esse tipo de sonho, ele também ocorre independente de questões religiosas, de acreditar ou não em Deus, porque é uma faculdade humana que está dentro das leis divinas e possibilita a nós uma série de deduções. A primeira delas, que é a mais importante, é que aquela pessoa continua viva, numa realidade diferente dessa em que nós nos encontramos, mas que também ela preserva a individualidade dela. Ela tem lembrança e consciência de quem ela é. Ela interage com os parentes ou familiares que ficaram na Terra. Isso evidencia que há uma preservação da memória que não depende do cérebro. É por isso que há pouco estávamos dizendo que o nosso cérebro é o instrumento para o espírito expressar o pensamento cuja origem, de fato, é do próprio espírito e não do cérebro, como acreditam algumas pessoas materialistas. E o conteúdo desse sonho que a nossa ouvinte nos pede para dar uma ideia, primeiro o fato de que ela ter percebido ele bem preocupado e triste, significa que, em termos de consciência espiritual a respeito da realidade das leis divinas e dos objetivos da vida, em termos de maior iluminação espiritual, ele carece, ele não possui. E a preocupação dele tem uma característica bem humana, que é daqueles espíritos que, ainda muito presos aos interesses aqui da Terra, tem uma certa dificuldade de se adaptar no plano espiritual. Outro fato importante que ela citou no sonho foi que ele entrava como que numa porta de um lugar escuro e desaparecia. O que evidencia para nós o fato de que aquela experiência que ela teve fundamenta muito essa característica de esse espírito não ter absorvido em termos libertadores a certeza da imortalidade da alma, a certeza da interferência da previdência divina e do fato de que, tal como nós aprendemos com a doutrina espírita, nós chegamos no mundo espiritual com aquele material que levamos aqui da Terra em termos de entendimento da realidade da vida e também a consequência de uma vida que muitas vezes, tendo sido quase que totalmente voltada para os interesses pessoais, nós não exercemos de uma forma satisfatória a caridade, o amor ao próximo e um nível de sensibilidade à realidade da vida maior ficou aí muito evidenciada na experiência desse sonho. Nós estamos chegando aí aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos aí a participação. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook podem também deixar alguma pergunta ou dúvida que posteriormente nós poderemos tentar responder através do próprio Facebook. Até o próximo domingo às 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.